Gostaria de convidar os irmãos para ver a palavra do Senhor, para que a gente possa compartilhar a mensagem da Escritura essa noite. No livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Os irmãos que forem encontrando, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 14, capítulo 3, versículo de número 14. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus, feche apenas os seus olhos. Precioso, soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e clamamos, ó Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Lança luz sobre o nosso entendimento, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aqueça os nossos corações. Espírito Santo, ilumina a Tua palavra nessa noite, para que ela seja tão clara e evidente, para que ela possa nos transformar, para que ela possa cumprir o propósito, nos fortalecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. E o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado em nome de Jesus. O texto que está diante de nós, quando o apóstolo João tem a visão do Apocalipse, essa é a última igreja ao qual é enviada a carta no Apocalipse. A igreja em Laodiceia é a última das igrejas a receber aqui então a sua carta. A palavra descreve no versículo 14 que escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa carta é destinada ao líder da igreja, da congregação que está na cidade de Laodiceia. Ela é destinada a esse líder. Então João escreve essas coisas, diz o Amém. Lá em Isaías 65 vai revelar que Amém é a palavra hebraica para verdade. Amém significa que assim seja. Amém está apontando e falando sobre Jesus aqui no Apocalipse. É um dos nomes que se dirigem a Ele. Assim diz o Amém.
A testemunha fiel e verdadeira, aqui confirma ainda mais o princípio da criação de Deus. É Cristo Jesus. Assim diz o Senhor Jesus: conheço as tuas obras. O Senhor está dando, assim como Ele falou para as outras igrejas, o diagnóstico para a igreja de Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para que os irmãos possam entender o que Jesus está usando para falar sobre morno e quente, a gente tem que ir lá para a geografia do lugar. Laodiceia ficava em uma posição geográfica com duas cidades vizinhas. Uma cidade se chamava Hierápolis, onde era conhecida pelas suas fontes termais. Sim, não é só Caldas Novas que tem águas quentes e fontes termais. A Escritura revela aqui que essa cidade ao lado de Laodiceia tinha as suas fontes termais e a sua água quente natural. Então essas águas eram conhecidas por suas propriedades medicinais. Essa água natural e termal era utilizada ali, essa água quente, para fins medicinais. Então, essa água era canalizada ali também para a cidade de Laodiceia. E essa cidade vizinha, ali perto, era conhecida pelas suas fontes termais. Do outro lado, outra cidade chamada Colossos, da onde vem a carta de Paulo aos Colossenses, existia as águas frias, geladas, que vinham das montanhas, que também eram utilizadas ali, eram conhecidas por causa da sua temperatura fria e pureza da sua água. Então o ambiente onde eles estavam era cercado de água quente, um estado ali definido, e por outro lado água gelada e uma água pura. Então o Senhor utiliza desses elementos para formar ali uma figura, uma simbologia, para falar para aquela igreja, para aplicar para eles, nesse contexto de que conheço as tuas obras. Sei que não és frio, como a água de Colosso, da montanha pura, nem quente, como as águas termais de Hierápolis. Portanto, vocês são morno. E porque tu és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está utilizando esses elementos que eles já conheciam para apontar a natureza do estado espiritual daquela igreja e daquela congregação. Outro ponto que a Escritura traz para nós é: por que vocês estão mornos? Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Laodiceia era uma cidade também conhecida por sua riqueza. Era uma cidade também conhecida pelo seu comércio. Em Laodiceia eles eram produtores de uma lã preta, escura, de alto valor. Eles eram produtores, irmão Pedro, de um unguento muito precioso, utilizado como um remédio para os olhos. Ele era de grande valor. E eles, então, com esse comércio, eles eram muito ricos. Eles estavam em meio a cidades, uma rota de comércio muito apropriada. Então aquela igreja estava inserida em um possível Alphaville, em um lugar de riqueza, em um lugar onde não faltava nada, em um ambiente
próspero. E o Senhor, através do apóstolo João, diz: tu és morno. Você não é frio, você não é quente, você é morno. Porque você diz no seu coração: sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor está dizendo: terrenalmente não lhes falta nada. Vocês estão inseridos e a igreja é próspera. Vocês têm tudo, monetariamente falando. Mas diante de mim, vocês que produzem um tecido caríssimo estão nus. Vocês que produzem um remédio precioso e caro para os olhos estão cegos. Vocês que são ricos por conta do seu comércio e são pobres, miseráveis e infelizes. Olha a acusação. Cristo perante Laodiceia. Laodiceia é a igreja tida de forma mais severa. É a igreja que não carrega para si nenhum elogio. Somente o apontamento. Então, ele envia essa carta para que haja ali um conserto. O Senhor está apontando o problema e não está dando aqui uma ordem, mas o texto nos revela que ele os amava. O texto revela que ele não dá aqui uma ordem, nem ainda um juízo, mas ele diz no versículo 18: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueça. Olha o conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, para que aí vocês sejam ricos. Eles já eram ricos, mas para com Deus não. Na passagem do jovem rico, o Senhor, ele chega para Jesus e diz: sei o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz para ele: conhece os mandamentos? Ele diz: conheço e tenho praticado todos desde a minha juventude. O Senhor diz: pois uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Por enquanto você tem tesouro na terra, mas no céu ainda não tem nada. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora, porque ele tinha muitas riquezas. Riqueza terrena não é igual a riqueza espiritual e celestial. O Senhor Jesus não queria o dinheiro nem a riqueza do jovem rico. O Senhor Jesus queria provar o que dele? Coração. Queria que ele tivesse um tesouro no céu. Queria que o olhar dele não estivesse nem na prata, nem no ouro da terra, mas para que ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consomem ou corrói. Ajuntai tesouros no céu. Então, perante a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: vocês são pobres, miseráveis, infelizes, cegos e nus. Então o Senhor traz para eles um conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. O ouro refinado no fogo, irmã Lidiane, aponta para a salvação. O Senhor está dizendo: vocês não têm falta de nada, como a Escritura diz, mas o mais importante ainda lhes falta. O mais precioso que um homem, uma mulher, um ser humano podem obter da parte de Deus ou em sua existência é a salvação da sua alma por meio da graça do Senhor. O perdão dos seus pecados mediante o arrependimento. A riqueza. Comprem de mim.
Nós precisamos ler aqui, aplicando a respeito de salvação. Nós não compramos a salvação do Senhor. Não há como comprar a salvação. Mas através da graça do Senhor, como disse o profeta Isaías, nós compraríamos sem dinheiro. A salvação é comprada com a moeda que não vale nada perante o Senhor. É um presente que Deus nos dá. É mediante ao arrependimento e a graça do Senhor. Não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Eu te aconselho que compre de ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Há muitas riquezas terrenas, mas se te falta maior, você é um miserável. Você é um pobre. Caixão não tem gaveta. Não tem conta bancária depositada. Não tem. Se perecer hoje sem Cristo, por bilhões que haja na conta, está perdido. Morreu pobre sendo rico. Compre de mim ouro refinado no fogo. O Senhor não está dizendo que compraríamos a salvação, mas que se achegaríamos dele e receberíamos esse ouro refinado no fogo. Você é rico? Você é rica? E às vezes não sabe. Somos ricos e às vezes esquecemos de ter gratidão. Somos ricos, somos salvos, somos libertos. E muitas das vezes estamos olhando para o ouro, para a prata dessa terra e murmurando porque eu não tenho o que eu queria ter, sendo que Cristo já nos deu tudo. Eu não mereço nada, porque eu não consigo comprar minha salvação de Deus. Porque por mais que eu chegue perante Ele com as minhas obras de justiça, elas não valem nada perante Ele. Roupas brancas para que te cubra. A palavra diz que eles estavam nus. Sendo produtores de uma lã, de um tecido caríssimo, finíssimo, aquela igreja estava nua. Porque lhes faltavam as vestes de justiça. Roupas brancas. É a obra de Cristo, é a justiça de Cristo que nos veste para que nós possamos nos achegar perante Deus e sermos encontrados vestidos apropriadamente. Roupas brancas para que te cubra e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Por mais que eles produzissem o colírio, um unguento caríssimo na sua cidade, de alto valor, usado para curar os olhos, o Senhor Jesus chama eles de cegos. Um terceiro aspecto da salvação é esse: o abrir dos olhos aos cegos. Muitos de nós enxergamos fisicamente, mas espiritualmente muitos estão cegos. Não conseguem enxergar a realidade do Evangelho. O Deus desse século cegou-lhe o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Senhor está dizendo: a igreja de vocês é rica. A igreja de vocês não falta nada. Porém, vocês se encheram de um orgulho, de uma autossuficiência e caíram no que o Senhor vai chamar de mornidão espiritual. Mornidão espiritual é sinônimo de descompromisso com o Senhor. É sinônimo de indiferença espiritual. Inclusive, o Senhor cita que os discípulos no caminho de Emaús, enquanto caminhavam e conversavam com aquele homem que eles entendiam ser o jardineiro, o coração deles queimava.
na presença de Jesus. Lá no texto do Evangelho de Mateus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E uma terceira temperatura espiritual está citada aqui em Apocalipse 3, que é o quê? O morno. O morno. O morno perante o Senhor. A Bíblia diz que está a ponto de ser vomitado. O Senhor não está irado com aquela igreja, mas Ele está a ponto de vomitar. Ele está enjoado. Você não vai ver nenhum outro ponto da Escritura esse sentimento de Cristo a respeito de uma igreja ou de um indivíduo. Mas aqui Ele está enjoado com essa indiferença, esse descompromisso com Ele próprio. Uma igreja sem compromisso com o Senhor da igreja. Os crentes que creem com a indiferença espiritual para com o Senhor. O Senhor disse, eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu espero da congregação e do cristão em particular. Ou seja, quente como as termais que vocês conhecem. Ou seja, frio e puro. A ponto, tem algumas aplicações a essa frieza. A frieza ao qual o indivíduo não conhece a Cristo está frio. Ou a frieza aplicada à pureza das águas de Colossos, a ponto de saciar a sede de alguém. Mas morno não. Morno não. O Senhor não quer a mornidão. O morno está a ponto de ser vomitado. Você, quando vai tomar a sua bebida, seja quente ou fria, você exige, e eu sei que você exige, muito gelada se ela for tomada gelada, porque é assim que tem que ser tomada. Ou muito quente quando for de aspecto ser bebido quente. Mas o café morno ninguém gosta. A Coca-Cola morna não serve para ninguém. Nós exigimos um ponto ideal daquilo que estamos consumindo e às vezes queremos entregar para o Senhor algo morno. O Senhor diz para Laodiceia, não. O quente está fervoroso, o quente está crente, o quente está confiando, o quente está buscando, o crente está mergulhado na verdade da Escritura. O quente está com os seus olhos abertos. O quente está vestido das vestes de justiça do Senhor. O quente está com o seu ouro, por mais que no seu bolso não haja dinheiro. O quente tem a riqueza da glória, da salvação que foi dada por Cristo. Mas o morno engana a si mesmo. Estar sentado nessas cadeiras e ouvindo não é garantia se não partir para a aplicação na nossa vida, para a prática, para a evolução, para a busca, para o compromisso naquilo que se crê. Eu não conheço as tuas obras. Eu não sei das obras dos irmãos. Eu não conheço o vosso coração. Mas olha para a Escritura, o Senhor chega para aquela igreja e diz, conheço as tuas obras e sei. Olha a importância da nossa sinceridade. Eles estavam cegos para a sua condição. Eles tinham entrado em um orgulho, um sentimento de fartura e de abastança, ao qual eles se acostumaram na sua zona de conforto. Irmã Marlene, não precisa orar. Não precisa adorar, não precisa ler, não precisa estudar a Escritura. Culto, pequeno grupo, tranquilo.
O mínimo que eu puder dar ao Senhor, o mínimo de compromisso, só não pode ser 0, mas o mínimo passa. Não, o mínimo não passa. Eu não conheço as tuas obras, mas a Escritura diz que Ele conhece. Eu sei das tuas obras, e sei que não és quente nem frio, mas és morno, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Mas há uma esperança para Laodiceia. O que me maravilha do Senhor é que Ele não dá uma ordem, Ele dá um conselho. Ele mostra a misericórdia e um caminho para que eles pudessem voltar ao centro da vontade do Senhor na própria Escritura. Eu aconselho que vocês comprem ouro de mim. Eu aconselho que vocês sejam salvos. Eu te aconselho que vocês comprem roupas brancas, as vestes de justiça. E eu te aconselho colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Esses elementos só são encontrados em um lugar. Não se compra com o dinheiro da terra. Não há suborno para com Deus para receber o que Jesus promete aqui na Escritura. Só é encontrado nele, no próprio Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há um nome na qual nós podemos ser salvos e é Jesus Cristo. Só Ele. Só através dEle. Só através da graça dEle. Por que Ele manda? Aplique este colírio que vem de mim para que enxergues. Não existe um que depois de começar a enxergar perante o Senhor, que permaneça na condição espiritual de mornidão que Laodiceia estava. O princípio da transformação é o arrependimento. Quando eu abro os meus olhos, Jesus abre os meus olhos, que estavam cegos para a sua palavra, eu automaticamente enxergo os meus pecados, a minha miséria, a minha nudez, e me lanço aos pés da sua cruz. Aí eu compro dele pela misericórdia, recebo dele salvação. Somos vestidos das vestes de justiça. Temos os nossos olhos abertos e o arrependimento é automático. Reconhecemos diante dele que nós não somos nada, que sem ele nada podemos fazer, que só ele é o único e suficiente Salvador, que a mornidão não nos pertence, mas eu vou então caminhar para que eu seja um crente quente, compromissado, fiel, leal, verdadeiro, adorador. Depois desse encontro com o Senhor, depois de aconselhá-los no versículo 18, no 19 ele traz: eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se você está se sentindo repreendido pelo Senhor, se o Senhor estava repreendendo Laodiceia, significava que ele ainda não havia desistido, que o amor dele estava aplicado àquela congregação e àqueles irmãos, que ele não havia ainda vomitado nem jogado fora, mas ele estava aconselhando para que eles voltassem para o lugar onde Cristo determinou que eles estivessem, e estivessem na temperatura que ele queria, e ele estava afirmando: eu só repreendo e eu só castigo aqueles que eu amo. Louvado seja o Senhor quando somos repreendidos pela tua palavra, significa que ele nos ama. Existe uma frase que diz, eu sempre cito ela: feriste-me o coração com a tua palavra. Não é o pastor que bateu na congregação, o cajado hoje estava. Não, a palavra que fere o seu coração. Feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Quando somos castigados, quando somos repreendidos pela palavra, quando a palavra testifica no nosso coração, significa que Ele nos ama.
significa que há um agir do Espírito Santo em nós, há um agir misericordioso de Deus não desistiu de nós, nos trazendo para perto, para o centro da vontade dEle. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Já disse isso e vou repetir. O inferno não é lugar de quem pecou, é lugar de quem não se arrependeu. Jesus está dando um conselho, Jesus está revelando o seu amor, e Jesus está dizendo: sejam zelosos, sejam fervorosos e se arrependam. Que palavra oportuna para uma noite como essa de Santa Ceia, onde nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Por que Ele vai vir? Porque Ele ressuscitou. É uma noite de arrependimento, de renovar a aliança, de lavar as nossas vestes, de entender que a repreensão do Senhor só vem porque nós somos amados. O castigo do Senhor vem sim, mas é para o conserto, é porque Ele nos ama. Lá em Provérbios diz que o pai que ama o seu filho utiliza a vara, que dirá o nosso Pai Celestial, Ele vai precisar usar. Ei, te enganaram se disseram que o único atributo de Deus é amor. Amor não é carinho, amor às vezes vai ter que utilizar de um castigo para que haja um conserto. Não sei se você lembra da sua infância, mas o seu coração sempre foi aperfeiçoado depois de uma surra. Trazia reflexão, trazia quebrantamento, trazia lágrimas e trazia conserto. Isso vem de Deus. O Senhor diz o seguinte para aquela igreja, versículo 20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui iniciam-se as promessas para aquela igreja. Depois do quê? Da palavra arrepende-te. O Senhor revela que Ele estava aonde naquela igreja? Do lado de fora. Existem muitas igrejas cheias de congregados, mas o Senhor está lá fora. Porque o Senhor não suporta um ambiente de mornidão, queridos. Não é isso que Ele quer, não é isso que Ele pediu. Às vezes não nos falta nada, estamos abastados, mas nos esquecemos de tesouro no céu. Lemos na escola bíblica dominical hoje que o alicerce está posto, é Cristo. Estamos construindo sobre este alicerce. Esse foi o ministério que nos foi dado como igreja. E naquele dia será provado as obras de cada um pelo fogo. Somente aquilo que for ouro, prata e bronze, ferro, vai resistir diante do fogo. Essas são as obras dos santos. Quais têm sido as nossas obras? Não é questão de salvação. A Bíblia diz que muitos não terão obras. São obras de palha, de feno, de madeira, que serão consumidas pelo fogo. Muitos serão salvos como que pelo fogo. Porque as suas obras não têm grande valor. Não são obras para a salvação. São as nossas obras de justiça, as obras do santo. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Aquele que foi salvo, aquele que afirma estar com Cristo, deve andar como Ele andou. Cristo não foi um morno. Ele tinha as suas obras. Penúltimo versículo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde está Jesus na nossa igreja? Onde está Jesus em você em particular? Ele está dentro ou ele está fora batendo? Ele está dentro ou ele está fora? Você é quente? Você é frio? Ou você é morno? Quem é você?
Há um convite da Escritura nessa noite: arrepende-te e seja zeloso. Eu só repreendo e eu só castigo aqueles que eu amo. É um conselho. Não é uma carta de desistência. Jesus não traz nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. Pelo contrário, ele é muito severo. Mas ele diz: eu sou severo, mas eu te amo. Eu sou severo, mas eu quero você aqui. Arrepende-te. Eles estavam cegos ao ponto de não conseguir enxergar o seu pecado. Nós temos que estar com os nossos olhos tão abertos perante o Senhor, que é o sinal do mínimo pecado. Porque todo pecado ofende a Deus. Pecadinho, pecado médio, pecado, tudo é pecado, ofende a santidade de Deus. De nos arrependermos e voltar para o centro. Versículo 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Amém. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. É só por causa dele e através da obra dele. O Senhor quer que nós sejamos quentes, fervorosos. Ele quer nos com o coração queimando por Ele. Quer o nosso primeiro amor, o nosso sentimento, a nossa vontade de toda força, de todo entendimento, com tudo que temos, amá-lo. Não uma religião frígida, não uma religião mecânica, não meras cerimônias religiosas, mas em espírito e em verdade. Isso não é externo, isso é interno. Não é questão de pular, rolar no chão e gritar. Não estou falando contra isso. Mas é aqui. Qualquer um que entrasse naquela igreja ia dizer: que templo bonito. Não faltava recurso. Que irmãos bonitos. Que roupa de lã maravilhosa. Que ofertas grandiosas. Jesus, conhecendo toda a verdade, aquele que não vê como o homem vê, não vê a aparência, mas vê o coração, chega e diz: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu aconselho que vocês comprem de mim. Arrependem-se, sejam zelosos. O Senhor não é enganado pela nossa aparência exterior, mas Ele nos convida graciosamente para voltar e vencer junto com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé, para que a gente possa orar mediante essa palavra antes de ceiarmos. Talvez você chegou aqui nessa noite e de encontro com a palavra do Senhor, você já identificou como está a temperatura do seu coração. Se você se sentiu repreendido, o Senhor está te convidando a entender que você é amado. O Senhor está te convidando ao zelo e ao arrependimento. O Senhor está batendo a porta e Ele quer entrar. Que você ouça a voz do Senhor essa noite. Que você volte. Que você desfrute da presença. Que você desfrute da verdadeira riqueza que só é encontrada em Cristo Jesus, que é a sua salvação. Amém? Oremos. Soberano Deus e Pai, diante da Tua santa palavra e Escritura, nós Te louvamos e Te agradecemos. Nós Te pedimos a graça de sermos encontrados fervorosos, fiéis e adoradores. Que Teu doce Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor
segundo a tua graça e a tua misericórdia, nos traga de volta, que o Senhor nos receba e nos encontre vestidos, enxergando, para que o Senhor nos perdoe nessa noite, e que possamos vencer de acordo com a tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, caminhar de acordo com o Senhor quer. Senhor, cai por terra o descompromisso dos nossos corações, cai por terra a indiferença com as coisas espirituais, cai por terra a ideia de que, ó Deus, a prosperidade terrena é riqueza no céu, não é. Que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar e ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a construir sobre o alicerce que é Cristo, nosso ministério, obras preciosas de ouro, de prata e de bronze. Em teu nome oramos, em teu nome te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.